Olá, bem-vindos. Olha, desde que eu me entendo por gente, faltam vagas em leitos de hospitais. Eu me lembro claramente de assistir e ler na adolescência e juventude denúncias na mídia de que pessoas morriam em macas no corredor do pronto-socorro, em vários hospitais pelo país, por falta de vagas em leitos clínicos e em UTIs. A minha entrevistada de hoje também traz com clareza na memória essa triste realidade da nossa história. E desde criança, nutria o sonho de ser médica para poder ajudar as pessoas e salvar vidas. Claro que naquela época ela não tinha dimensão do significado dessa missão de vida. Ela cresceu, estudou, venceu. Hoje aquela menina é uma mulher realizada que sente o coração transbordar de alegria ao acompanhar a recuperação de cada paciente. Eu recebo a doutora Beatriz Moraes Dias da Silva Barreto, direto de Indaiatuba, no interior de São Paulo. É lá no pronto-socorro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo que ela luta diariamente contra a Covid-19. Atua também como médica da família na unidade de saúde da família Fernando José Marini, na cidade de Montemor. Fica com a gente! Doutora Beatriz, eu quero agradecer muito a disponibilidade para tirar do seu tempo, nesse momento que é corrido, é pesado, para dividir família, filho, né, e conseguir atender aqui nessa entrevista. Começa contando para nós como que você se preparou para esse enfrentamento direto. A gente voltando lá no ano passado, quando os primeiros casos começaram a chegar no Brasil, você tinha essa noção da gravidade e a velocidade da evolução do vírus e da doença? Como é que você se preparou? Olha, Gi, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme poder ser entrevistada por você e poder falar um pouquinho do meu dia a dia aqui, né? O outro lado da pandemia, o lado de cá, né? Então, em relação ao começo da pandemia, como é que foi? Eu lembro até hoje que a gente no hospital não tinha uma estrutura, né, para atender esses tipos de casos. A gente sabia que tinha que manter os pacientes afastados dos demais, porém a gente não tinha uma estrutura física realmente para conseguir separar esses pacientes. Então, meio que foi uma situação um pouco improvisada, na parte de estrutura física, e eu lembro de chegar muito paciente, um atrás do outro, assim, um fluxo muito grande, com quadro gripal, né, e o que a gente sabia basicamente era que tinha que coletar o exame, né, para saber se era Covid ou não. Agora, além disso, a gente não tinha ideia de nada, e acho que foi um dos momentos mais angustiantes da minha profissão até hoje foi essa época, porque os pacientes questionavam a gente, porque eles também não sabiam muita coisa, né? E a gente não tinha resposta para dar para eles, porque nós também não sabíamos, né? Então, assim, eu acho que foi a parte mais difícil mesmo desde o começo da pandemia, foi essa época, que a gente não tinha estrutura física para o atendimento, não tinha estrutura emocional, psicológica, e não sabíamos onde a gente estava se metendo, né? Então, acho que foi a pior parte mesmo. Mas aí, aos pouquinhos, as coisas foram se encaixando, a gente ouvindo um pouquinho de cada experiência, né? Principalmente de quem estava fora do Brasil, lá na Europa, onde teve a maior parte das divulgações de informação, né? Na Itália, principalmente. Foi aí que a gente começou a engatar a situação e começar a entender o que estava acontecendo. Quando que você tomou conhecimento desses protocolos de acolhimento inicial? E esses protocolos, inicialmente, você já comprou essa ideia? Como é que foi para você lidar com aquele protocolo, com esses protocolos? Olha, Gi,
Eu sempre fui muito curiosa e tive sempre o objetivo de fazer o máximo pelo meu paciente, sabendo que numa situação de desespero, de agravo de uma doença, nós acabamos sendo a única luz na vida do paciente e da família, né? Com isso, foi algo que nunca me tranquilizou, essa situação de não saber o que estava acontecendo, o que era e o que a gente estava enfrentando. Então, assim, desde o começo eu sempre fui atrás, quando a doutora Marina começou a divulgar as primeiras informações, eu sempre fui atrás de ler, atrás principalmente das redes sociais, né, que acho que foram o principal foco da gente ter entrelaçado, assim, os relacionamentos com médicos que estavam passando por situações mais graves. Então, assim, desde que eu tomei conhecimento que existia essa abordagem inicial, eu sempre fui atrás a fundo, sempre quis me dedicar, estudar, entender o que estava acontecendo, para aí sim eu poder ser o porto seguro do paciente e da família. Em que momento que você se deparou com a divergência que esse protocolo, a divisão, melhor dizendo, né, que esse protocolo causou? Em que momento que você sentiu isso? Peraí, isso tá dividindo, tem gente ficando do lado de lá e gente ficando do lado de cá, né, contra e em pró, muito claramente essa divisão, né? Em que momento que você se deparou com isso? Gi, olha, eu acho que o principal momento que eu percebi isso foi numa instituição que eu trabalho, que a coordenação deixou bem claro que eles não dariam suporte judicial, né, para os médicos que prescrevessem hidroxicloroquina. Foi aí que eu acho que foi o ponto que eu falei, não, realmente tem alguma coisa acontecendo, né? Não faz sentido se uma medicação tem a chance de ajudar. Só que, assim, na época que aconteceu isso, a gente não tinha muitos estudos, né, em relação a essa medicação. O estudo que tinha foi o estudo que foi feito com doses tóxicas, lá no Nordeste do Brasil. Então, eu não vou mentir que fiquei com o pé atrás. Mas aí, o momento que eu percebi que não, realmente a gente precisa tomar uma postura, a gente tem que acreditar nisso, porque isso faz realmente a diferença, e o monstro não é assim tão grande, foi quando eu peguei Covid, meu pai, meu marido, minha família toda, né, de uma vez só, que foi em julho do ano passado, que eu peguei Covid, meu pai, ele é obeso, também pegou, e assim, parece que o divisor de águas, a gente iniciou a medicação, 2 dias, a gente já estava, assim, numa situação muito diferente do início do quadro, quase que 100%, sabe? Então, não tem como negar, né, que realmente tem uma diferença na abordagem quando a gente tem um tratamento diferenciado. A partir do momento que você e a sua família foram cobaias, aí não deu mais para negar. Para negar, né? Mesmo foi isso mesmo. Que... Exatamente, foi nessa situação, e aí, a partir daí, eu comecei a perceber o quanto que as pessoas, os pacientes estavam vulneráveis, né, à prescrição do médico que encontrasse no pronto-socorro. Foi aí que eu falei, não, eu não posso ficar parada, me limitar simplesmente aos meus atendimentos, eu tenho que levar a informação para frente, eu tenho que explicar para a população o que é essa doença, como funciona o tratamento, esclarecer todas as dúvidas, porque eu acredito que a única forma da gente vencer essa batalha, né, de a favor e contra, é a população estando esclarecida. Ela estando esclarecida, ela tem como entender qual é o tratamento que está sendo proposto para ela, o porquê de sim, o porquê de não, e conseguir cobrar, né, ter uma conversa de igual para o médico que estiver fazendo o atendimento do paciente. Outro ponto também que eu acho que
é importante a gente reforçar para as pessoas se tranquilizarem com relação ao tratamento precoce, é a questão de ter que assinar o termo de responsabilidade, porque está usando uma droga reposicionada, né, doutora? Não é uma droga que está ali escrito na bula, que serve para aquela determinada doença, né? A finalidade pode ser ajudar a não desenvolver a forma mais grave, mas não está escrito na bula que é para aquela doença. Como que você tranquiliza o seu paciente com relação a isso? Então, Gi, assim, eu vejo que os pacientes, a população de modo geral, tem um conhecimento, né, de que existe pelo menos o tratamento precoce, o tratamento inicial. Então, a gente observa que a população quer tentar. E eles sabem, a pergunta que eles fazem é, doutora, tem algum risco? Se o risco existe, qual é o risco? Por isso que eu digo que a informação salva, e o que está salvando os pacientes hoje em dia é o conhecimento da doença. E eu vejo que, consequentemente, o medo da doença diminui. Por quê? Porque a gente conhece o nosso inimigo e nós conhecemos quais são as armas que a gente vai lutar contra ele, né? Consequentemente, o monstro diminui. Esse medo diminui, o medo do desconhecido diminui, a ansiedade diminui, né? Tudo vai se ajeitando, cada coisa no seu lugar. Então, o principal é isso, eu explicar para o paciente quais são os riscos, se os riscos existem, quais são eles, e o objetivo de cada medicação, o que a medicação vai fazer dentro do corpo dele, nessa situação de COVID. Então, é isso, a base é que a informação salva, e o paciente, sabendo por que ele está tomando, ele confia no tratamento, adere ao tratamento, consequentemente, tem uma boa evolução da doença. Doutora, tem muita gente que tem medo das síndromes do pós-Covid, né? Quais que são as principais e como que elas devem proceder quando essas síndromes começam a surgir ali, depois que já se recuperaram da Covid? Gi, os principais sintomas, né, que a gente está vendo aí nessa parte do pós-Covid dores nas pernas, uma tendência maior à coagulação, uma tendência maior a ter uma trombose, e essa trombose, o que é? A formação de um coágulo dentro dos nossos vasos sanguíneos, né? Esse coágulo, ele pode andar pelo corpo e, dependente do lugar que ele para, é uma doença que se desenvolve. Se para no coração, é infarto, se para no cérebro, é um AVC, se para no pulmão, uma embolia pulmonar. Então, o paciente, a gente percebe que tem uma tendência maior a isso. Fora isso, a gente vê umas crises de falta de ar e dor de cabeça. São essas os principais sintomas no pós-Covid. Como que a gente vai tratar cada uma delas? Dor das pernas, a gente costuma tratar repondo vitaminas, porque o COVID, ele tem uma tendência a consumir nossas vitaminas no corpo. Então, a gente avalia exames de sangue e repõe essas vitaminas que tiverem em falta. A parte da tendência à coagulação, a gente costuma fazer exame de sangue, que é o dedímero. Esse exame que vai dizer se a gente está com essa alteração, essa tendência à trombose ou não. Caso dê alterado, a gente costuma entrar com anticoagulante ou AS que seja, né? A dor de cabeça, a gente costuma tratar com analgésicos, só que necessita de uma avaliação do neuro, né? Ver se tem algum motivo específico ou se é uma sequela, realmente só uma dor de cabeça rotineira. E a gente tem que avaliar também parte respiratória, né, de pulmão, ver se a gente vai ficar com alguma fibrose de sequela, que necessite de bombinha, né, medicações assim que ajudam o pulmão a abrir. Essa parte do pós-Covid, ela costuma acontecer durante
costuma passar, né, esses sintomas até 3 meses do pós-Covid. Então, assim, o período que a gente mais tem que ficar em alerta são esses 3 primeiros meses. Depois disso, a tendência é que tudo normalize e que a pessoa tenha poucas sequelas. Tem também a perda do olfato e paladar, que algumas pessoas acabam ficando por um certo tempo, que também existe tratamento, normalmente a gente encaminha para o otorrino. Doutora, está circulando pelo WhatsApp uma imagem muito alarmista. Eu não sei se já chegou aí a circular em algum grupo que você está integrada, né? Eu vou tentar te descrever. É uma esquina de uma cidade vazia, sem carros, sem pessoas circulando. Mas a gente consegue identificar, assim, que é uma cidade que tem prédios, né, um centro urbano, que tem prédios altos ali. Mas, enfim, essa esquina tomada por vários coronavírus, assim, sabe? Eu estou dizendo que é extremamente alarmista, porque, assim, para completar, além dessa imagem, como se a gente fosse andando e vários coronavírus, assim, fossem te atacando, né? Ainda tem uma frase: seja sincero, se você pudesse enxergar isso, você sairia de casa? Então, assim, eu achei extremamente sensacionalista, porque um ano depois do surgimento do vírus, a gente já tem uma clareza, por exemplo, que ele não fica assim no ar livre, pairando, né? Ele tem um tempo, né, de sobrevivência em cada ambiente, em cada superfície. Então, eu queria, assim, se você pudesse, brevemente, porque eu sei que é um assunto bem amplo, né, trazer essa tranquilidade e clareza para as pessoas, né? Um corrimão, uma maçaneta, ao ar livre, quais que são as superfícies onde a gente está mais vulnerável ao vírus e as formas de contágio? Então, a forma de contágio principal é o contato com gotículas de saliva, né? Então, assim, a princípio, como você falou, o vírus, ele não voa, né? A gente, vamos supor, quando a gente fala contra uma luz, a gente consegue enxergar as gotículas que saem da nossa boca, né? E a gente consegue ver o caminho que a gotícula faz. E o caminho, ele costuma ser não muito longe da proximidade do nosso rosto. Então, a gente tem que saber que é essa forma de transmissão. A gente está conversando aqui e algumas gotículas saem da nossa boca, são emitidas para a superfície e nisso elas caem, né, no chão ou, enfim, em cima da onde a gente acabar falando, né? O vírus, ele não vive, não voa. Quando ele cai na superfície, ele tem uma sobrevida, vamos dizer assim, de 2, 3 horas, não passa disso. E o vírus está na superfície. Vamos supor que eu encoste e coloque a mão na boca. Essa situação pode servir de meio de transporte, né, do vírus para dentro da minha boca. Porém, para a gente conseguir ter uma infecção, seja pelo coronavírus ou seja por qualquer vírus, a gente tem uma carga viral de exposição. Então, se eu levar um vírus para dentro da minha boca, a princípio não vai ser o suficiente para eu desenvolver a doença. Eu tenho que ter um excesso de exposição, né, uma carga viral muito grande para poder ser infectada. Então, assim, por isso que normalmente a transmissão, ela acontece pessoas muito próximas, ou então quando a gente fica fechado dentro de uma sala com uma pessoa contaminada, conversando perto da gente. A gente, por mais alto, por mais forte que a gente fale, a gente não consegue emitir a nossa saliva a mais de 1,5 m de distância. Então, assim, se a gente conseguir manter as higienes básicas, né, lavagem das mãos, uso de álcool em gel e o distanciamento
físico, distanciamento, né? Não isolamento. O distanciamento é a distância, manter a distância entre uma pessoa e outra de até 2 metros, né? Pelo menos 2 metros. Diferente do isolamento, que é ficar trancado dentro de casa. Então, essas são as situações básicas que a gente precisa de proteção, uma forma de proteção nossa. Caso a gente vá ficar sei lá, vou pegar um ônibus, que eu vou estar num ambiente fechado com diversas pessoas, usar máscara, certo? Mas uma máscara de uma boa proteção, é o mais indicado, né? Agora, não faz sentido eu usar uma máscara num ambiente aberto, num parque, sendo que a pessoa que estiver mais perto de mim vai estar a mais de 2 metros de distância, e eu não vou estar num lugar fechado com outras pessoas. Então, eu acredito que a gente tem que ter o bom senso, e essa situação de higiene, eu acho que já está implantada no meio de nós, né? Já deu para entender o recado. Então, assim, é bom senso realmente, a gente não ficar com essa preocupação excessiva, que acaba até não raciocinando, né? E entendendo a lógica, a função da coisa. Tem que viver, né? E viver, exatamente. Nas entrevistas anteriores, nós já conseguimos, assim, compreender as fases, né, da Covid-19. Mas, se você puder detalhar brevemente, assim, como que a doença se desenvolve? Porque você falou aí agora, né, desde o momento que alguém entra em contato com o vírus, né, porque tem aquele momento lá de incubação, pode ou não a pessoa manifestar, mas mesmo assim ela contamina outros. Como que isso acontece? Para você ter uma infecção pelo Covid, você tem que diretamente proporcional à carga viral que você é exposto, né? Então, assim, se você tiver contato com 1, 2 vírus, vamos dizer, é uma carga viral muito baixa para você desenvolver a doença. Então, é bem provável que você não vá ter a doença, caso sua exposição pelo vírus não seja tão alta. A gente precisa, aquela história, é diferente uma pessoa tossir no seu rosto do que 10 tossidas no seu rosto, né? A exposição é muito maior. Por isso que a gente fala que tem muito a ver quando a gente fala da criança, que quase não apresenta sintoma. Então, vamos dizer, uma criança, ela tem uma tendência a ter, por exemplo, só uma coriza, não vai ter um quadro tão avançado quanto no adulto. Então, essa criança, ela tem a carga viral menor do que um adulto que teve um comprometimento pulmonar. Então, essa situação de impedir o volta às aulas não faz muito sentido, porque a gente já pôde observar que a criança não é o meio de transmissão, por ela ter uma carga viral muito baixa. Então, o principal meio de transmissão está sendo o adulto, e a gente precisa realmente ter esse excesso de exposição para ser possível do vírus entrar dentro da nossa célula e desenvolver a doença. Estamos fazendo tudo errado. Um ano depois, estamos fazendo tudo errado, porque a gente está enclausurado dentro de casa, na maioria das cidades. As crianças, coitadas, sem estudar, as crianças, né? Sem aula, fazendo aula remota, a gente está fazendo tudo errado. O que acontece, doutora? Então, Gi, é difícil falar, mas assim, eu acredito muito no conflito de interesse, né? Eu acho que é o que justifica aí essa troca de informação errônea, porque você vê o prejuízo que a gente tem nas crianças, a gente já tem diversos estudos, diversas publicações falando que elas não são as causadoras de toda essa pandemia, que não são elas as transmissoras, né? Mas não vem ninguém na mídia, convencional, vamos dizer assim, né, dizendo que isso não é verdade. Infelizmente, eu acredito que seja tudo conflito de interesse mesmo. E mundial, né, porque nem é só no Brasil também, né, porque muitos países também estão vivendo essa realidade. Exato, mundial.
As manifestações da Covid, doutora, são as mesmas, assim, para todos os grupos de risco, ou a gente já consegue, assim, distinguir, por exemplo, você citou aí obeso, né, que é um familiar, você citou? Sim, sim, meu pai. Um idoso, um obeso, outra comorbidade, em outro grupo de risco, a gente já consegue distinguir quais são as manifestações mais específicas para cada grupo? Então, assim, em relação à apresentação clínica, a gente tem três principais grupos, né, de apresentação. O grupo que se apresenta com um quadro de gripe, o segundo grupo que se apresenta com um quadro muito semelhante com a dengue, e o terceiro grupo que se apresenta de uma forma muito semelhante a uma diarreia, a parte gastrointestinal, né? Assim, a diferença que a gente vê em relação à comorbidade é o nível de agravamento. Então, vamos dizer, um idoso, um obeso, um diabético, um hipertenso, ele pode ter qualquer dessas três manifestações, porém acabam levando aí um caminho de um agravamento maior, devido a diversos fatores. O obeso, por exemplo, ele tem um processo inflamatório normal dentro do corpo dele, devido ao excesso de gordura, né? O hipertenso, ele tem uma certa resistência cardiovascular e de artérias mesmo, né? Uma pior oxigenação, esse tipo de coisa. E no idoso, porque já tem, né, normalmente mais de um desses fatores de risco juntos. Com relação ao tratamento, especificamente ao tratamento imediato, ao protocolo que é proposto no tratamento imediato, a gente tem, além do uso de drogas reposicionadas, a gente tem também a questão da imunidade. Existe resistência também com relação à pessoa tentar combater o vírus com aumento de vitamina, zinco, ou só com relação às drogas reposicionadas? Assim, a gente tem, de modo geral, na fase inicial do COVID, como você falou, dois jeitos, né, de combatê-lo. Um é a reposição de algumas vitaminas. Essas vitaminas, elas podem ser repostas numa situação antes de se contaminar no COVID, né? A principal delas, como você falou, é a vitamina D, que é um dos nossos principais marcadores, assim, da relação da nossa imunidade. Então, a gente sempre objetiva um valor acima de 60, de preferência, que é o que a gente consegue ter uma boa resposta imunológica, seja qual for a situação, um COVID ou outro tipo de infecção também, né? E o zinco, ele facilita o funcionamento dessas células imunológicas e também alteram, vamos dizer assim, o pH do vírus e impedem um pouco dele entrar dentro da célula. Então, ele age de uma forma tanto na imunidade quanto na forma da infecção mesmo. Eu estou perguntando porque, assim, você tentar equilibrar a imunidade do paciente é algo, me parece, assim, comum na prática médica. A pessoa que quer, por exemplo, ter filho, ela vai ao ginecologista, ao obstetra, não vai tentar, olha, vamos aqui arrumar a sua proporção de ferro, de vitamina tal, mas isso, as pessoas estão resistentes até com isso na Covid. Gi, eu acho que isso daí é uma carência que a gente tem desde a época da faculdade, porque a gente não tem, nós médicos não temos na nossa formação essa mentalidade. Isso é algo que a medicina integrativa vem trazendo na nossa atualidade,
é algo muito, assim, dos últimos anos de medicina, essa situação de prevenção, né? Não só tratar a doença, mas sim fazer com que o paciente não pegue a doença. É algo muito novo na medicina. E como a maioria dos nossos professores já tem muitos anos aí de carreira, né, na medicina, eu vejo uma certa resistência deles para essa parte nova da medicina. Então, assim, quem está se atualizando, quem está querendo ir atrás e vendo esse outro lado da medicina, é quem está conseguindo enxergar essa diferença, esse divisor de águas, né, de conseguir fortalecer a sua imunidade para ter uma boa resposta quando você ficar doente. Então, eu vejo que essa carência já vem há um certo tempo, desde dos nossos princípios de formações de conceitos, sabe? Na época da faculdade, e isso vem como uma cascata, né? E acaba criando essa certa resistência. Mas, assim, a gente vê que esse lado, né, da medicina está vindo para ficar, e cada dia mais a gente está tendo essa percepção da grande diferença que faz na vida do paciente mesmo. Então, para a gente finalizar, né, vamos tentar trazer duas coisas. Desse ano de pandemia, você consegue dizer assim, qual foi a sua maior frustração como médica nesse enfrentamento direto? Olha, eu acho que essa pergunta faz a gente retornar lá ao início da entrevista. Eu acredito que a parte mais frustrante foi lá no comecinho da pandemia, que a gente não tinha muito conhecimento sobre a doença, a gente os pacientes eram impedidos de ver a família. Hoje em dia, eles ainda são impedidos até uma certa data, né? Que é o período de transmissão. Depois que o paciente sai do período de transmissão, a maioria dos hospitais permitem a família ver o paciente, tem horário de visita e tudo isso. Então, eu acho que o mais frustrante de tudo foi não permitir, saber que aquele paciente estava nos últimos minutos de vida dele e não poder permitir a família entrar para ver esse paciente, para se despedir, dizer uma palavra de conforto, né? Aqueles últimos momentos que a gente tem o desejo de ter quem a gente ama do nosso lado, né? Esse acho que foi o pior, assim, a pior parte de tudo, é a gente não fazer esse distanciamento físico realmente de quem o paciente ama, de quem ele gostaria que tivesse ao lado dele lá naqueles últimos instantes de vida. E alegria? Você consegue já, assim, detectar algo que você vai levar como uma alegria, uma grande conquista pessoal, profissional desse primeiro ano? Se Deus quiser, vamos ficar só em um ano de pandemia, não vamos prolongar mais isso não, né, doutora? É verdade. Ai, Gi, eu acho que a principal alegria está sendo o ensinamento que cada paciente traz para a minha própria vida, sabe? Uma situação de vitória de quando o paciente passa pelo Covid, o reencontro com a família, e assim, ver a esperança em cada dia que o paciente vai enfrentando e cada vitória. Eu acho que isso eu vou levar para o resto da vida. Então, eu vejo que o que mais me alegra o coração é ver a vitória dos pacientes e ver eles se aproximarem cada vez mais de Deus, né, de uma forma geral, cada um na sua crença, e largar um pouco as coisas do dia a dia, as coisas mundanas, vamos dizer assim, e valorizar o que a gente tem de mais precioso na nossa vida, que é a saúde, a nossa vida, nossa vitória diária de poder respirar, de estar ao lado de quem a gente ama, poder abraçar, enfim. Ótimo. Muito obrigada, doutora.
Muito obrigada Obrigada pela a você, entrevista. Gi. Obrigada pela disponibilidade mais uma vez, tirar do seu Obrigada. tempo para poder trazer luz e esclarecimento para a gente. Obrigada, Gi. Foi muito gostoso, adorei nosso bate-papo. E você é uma mulher de luz, né? Isso dá para ver claramente que você é luz na vida de muita gente. E obrigada pela oportunidade de ter contribuído um pouquinho no seu canal. Obrigada. Com Deus. Beijo. Amei. Tchau. E muito obrigada a você por ter acompanhado esse episódio até aqui. Eu reforço a importância de você ajudar a multiplicar esse conteúdo. Há muitos mitos, preconceitos e inverdades circulando amplamente sobre esse assunto. Então, se esse conteúdo tem ajudado você, com certeza pode ajudar também alguém que você conhece. Por isso, compartilhe. Até o próximo episódio.